Bom, vamos começar então a nossa, eu não vou dizer palestra de hoje, né? Enfim, Vera Lúcia também mandou mensagem, Johnny, boa noite a todos vocês. Na ausência a minha tia Terezinha aqui também está com a gente. Na ausência do encontro, em função de tudo que nós já temos, né? A Humberta aqui também, ó. Val, você, todo mundo. Vamos lá, gente, vamos começar, né? Se por acaso vocês tiverem alguma dificuldade de me ouvir, vão mandando mensagem que, na medida do possível, eu vou tentando interagir por aqui. Vamos lá. A nossa intenção hoje aqui é de comentar, de falar sobre o tema Sentir a Vida. Todos sabem que, em função de toda a pandemia, de toda a comoção mundial do coronavírus, a gente não está podendo realizar as atividades presenciais na Casa Espírita. E como hoje é um dia de palestra da nossa casa, especialmente aqueles que frequentam, né, que são assíduos, sentem falta desse momento, nós estamos experimentando fazer esse encontro virtual. Então é um caráter experimental, a gente já pede desculpas antecipadamente para alguma coisa que não esteja saindo conforme o melhor, né, mas enfim. Então, e também é muito informal, vamos transformar isso aqui numa conversa, num perfil grupo de estudos, que é o que eu mais gosto, onde a gente consegue interagir melhor, as perguntas podem ser feitas durante. A gente tem a expectativa de ficar aqui. O Chacu chegou também, né? Tia Márcia, Marlene, a Dione também está por aqui, Gabriel Figueiredo. Obrigado pela presença de todos vocês. E o nosso tema, então, é sentir a vida. É um tema complexo, a gente poderia. Estamos previstos aqui para 30 minutos, 40 minutos, mas é um tema que ele, sem nenhuma dúvida, ele daria o resto de nossas vidas de estudo, né? Mas a gente tem alguma pretensão aqui pequena de discutir esse tema, especialmente no momento onde nós estamos. Então, o nosso tema é sentir a vida, a gente vai separar em dois blocos. Primeiro, vida, vamos tentar discutir alguma coisa sobre vida, e depois a gente vai tentar discutir alguma coisa sobre sentir, né? Então, são dois pontos aí de igual importância. E quando a gente começa a discutir vida, é um tanto quanto audacioso a gente fazer isso, porque a vida é uma coisa que o ser humano tenta entender desde que ele tem a sua razão. Vem avançando na compreensão do que é a vida. Entretanto, essas perguntas essa pergunta traz muitas outras. Mas a gente pode hoje começar aqui a discutir o seguinte: como funciona a vida? Por onde a gente poderia começar para entender como que a vida funciona? Eu vou usar a Gênese. A Gênese, para quem não conhece, é um dos livros do Pentateuco, dos cinco livros da codificação do Espiritismo, e ela tem, enfim, uma série de estudos interessantes, e o que eu vou trazer hoje aqui para a gente é o capítulo São Chegados os Tempos. Eles servem para que a gente possa colocar aqui uma série de coisas que eu acho que é muito interessante, especialmente no momento onde a gente se encontra. Para quem não conhece a Gênese, fica a sugestão. Para quem já conhece, mas nunca leu, é comum isso, né? Tem PDF dela liberado, já é um livro que ele é legal a distribuição por PDF, então a gente pode baixar, dá para fazer comentários no PDF. Então a gente vai começar aqui a discutir a vida, trazendo uma reflexão que o Haroldo Dutra faz. Para quem não conhece, é um palestrante espírita bastante famoso, né, conhecido. Ele vem dizer o seguinte: tudo funciona por ciclos. É uma análise interessante que ele faz no estudo do livro A Caminho da Luz. Um desses estudos, ele faz essa análise. O livro A Caminho da Luz é um livro de Emmanuel, por Chico Xavier. Ele diz o seguinte: tudo funciona por ciclos. Se a gente for ver pela correspondência de que o que está no macro é igual ao que está no mínimo, a gente pode considerar o seguinte: se nós temos as estações do ano, se nós temos os ciclos da lua, se nós temos a menstruação, enfim, se a própria vida se movimenta por ciclos, também existem os ciclos de movimentação de ordem moral.
Então, tudo tem o seu tempo debaixo do sol. Se eu não me engano, está em Eclesiastes, mas agora me falhou a memória. Tudo funciona por ciclo. A gente primeiro precisa entender e aceitar isso, né? Tudo funciona por ciclos, inclusive o período de evolução do nosso planeta Terra. Não é difícil, na verdade, é muito comum que a gente escute as mais diversas frentes filosóficas e religiosas falando de que a Terra passa por um momento de transformação. Tem umas que até chegam a dar datas, algumas talvez não compreendidas, outras talvez furadas, mas no final das contas, eu acho que é ponto pacífico, de que todo mundo percebe, sente, ou, enfim, seja por via mediúnica, qualquer que seja a via, todo mundo percebe que nós estamos passando por um momento de transformação. Tudo funciona por ciclos. Se a gente consegue entender isso, o resto de todo o estudo que a gente vai fazer hoje também vai fazer sentido. Eu vou começar a trazer uns textos aqui agora da Gênese, do item Sinais dos Tempos, dentro do capítulo São Chegados os Tempos. Ó, Lindalva chegou aqui, boa noite, Lindalva. Felícia Maura também, a Maura Lorenzucci, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, né? A Lorenza também, coordenadora da Mocidade da SEC. Esse trecho ele diz o seguinte: tudo na criação é harmonia. Já vem um destaque para a palavra harmonia. Tudo na criação é harmonia. E assim continua em A Gênese. Tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas menores, nem nas maiores coisas. Temos, pois, que afastar desde logo toda a ideia de capricho por inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que estas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. Essa frase, por si só, ela já seria suficiente para que a gente tivesse uma noite inteira de conteúdo de palestra, especialmente pelo momento que a gente passa. O que acontece é que, diante dessa pandemia, muitos de nós não estão entendendo o que está acontecendo com o planeta, e isso leva naturalmente a uma sensação de desespero, isso leva naturalmente a uma sensação de perda de fé. E aqui não estamos para julgar ninguém, muito pelo contrário. A ideia é que a gente se ajude, é que a gente passe informação e que a gente possa se acolher. Né? Chegou aqui o Augusto Santos, boa noite, Augusto, a Paula, Alexandre, Vazolé, a Marilza Correia, todos muito bem-vindos, né? A Marisete Boldrini. Então a gente começa por esse trecho que por si só já seria muita coisa. Tudo no universo é harmonia. Se a gente admite que existe Deus, a gente até admite isso, mas muitas vezes esquece do que vem depois. Se a gente admite que existe Deus, a gente está admitindo que existe uma inteligência que criou tudo que existe. Se uma inteligência capaz de criar o corpo humano com uma inteligência absurda de funcionamento, capaz de criar um planeta, o universo e toda a harmonia que nele está, essa inteligência nos parece suprema. Parece que nós estamos, então, por dedução, falando de algo que é muito superior, de algo que coordena com uma inteligência da qual a gente ainda não conseguiu entender. E que, aqui no trecho em A Gênese, diz que todas as coisas que estão preparadas para a nossa época vão acontecer. E, especialmente, todas elas têm uma razão de ser. Quando a gente fala de inteligência divina, é preciso começar a separar uma coisa. Quando nós, humanos, queremos educar alguém, a gente vai cheio de sentimentos e emoções que vão bagunçando tudo isso. Muitas vezes a gente quer educar alguém, mas acaba sendo rude. Muitas vezes a gente quer educar alguém, mas acaba sendo, talvez, complacente, né? Quando se trata da evolução divina, tudo o que existe tem uma razão no seu ponto certo, no seu lugar certo. A Maura Lorenzucci, obrigado pela presença, mandou parabéns aqui. Realmente, estamos num momento tenso, né? Sendo espírito ou não, a nossa distinção aqui não é por religião. Vamos falar, como a Maura falou muito bem, vamos falar para os seres humanos, para as pessoas, sem distinguir nenhuma religião. Então, tudo que tem, gente, tudo que está acontecendo, perdão, tem um sentido de acontecer. Todas as coisas estão no seu devido lugar. Não existe uma bagunça desordenada. Isso não quer dizer que não haja sofrimento, isso não quer dizer que não haja a necessidade de que todos nós revisitemos as nossas emoções e a nossa forma de agir com tudo isso, e que a gente vai evoluindo sem se sentir culpado por não ser como fulano ou como Beltrano.
mas é preciso entender que todas as coisas estão acontecendo segundo a própria época, porque como a gente falou no início, é preciso considerar o seguinte: nós estamos no final de um ciclo. Já para quem tem o hábito do estudo espírita, é muito normal que a gente entenda que nós estamos terminando uma era de um planeta de provas e expiações e entrando numa era de um planeta de regeneração. Graça Faller, Lívia Gonçalves mandando aqui para a gente uma mensagem, obrigado pela participação. Então, num planeta de regeneração, qual é a principal diferença para um planeta de provas e expiações? É porque há um descanso do mal. Então, o que eu costumo dizer, quando eu vou falar desse tema, é que não é que a gente vai deixar de ser orgulhoso ou egoísta em algum nível, mas que já não haverá mais o perigo de alguém sair de casa e essa pessoa ser assassinada. Né? Não haverá o perigo de estupro, não haverá o medo de uma mulher andar na rua. Esse tipo de coisa e muitas outras, isso é só uma didática para a gente explicar. Giselda, boa noite, chegou aqui também. Esse tipo de mal mais extremo, ele é abrandado. Então a sociedade, de certa forma, ela vive melhor. Mas como que acontece essa mudança? Eu vou voltar aqui para o livro, a Gênese, no item Sinais dos Tempos. Eu vou ler para vocês agora o trecho. De duas maneiras se executa esse progresso. Porque nós estamos falando de um progresso, ok? A gente está falando de vida, tentando entender vida. Nós já percebemos que existe uma inteligência que coordena, que nada acontece fora do seu tempo. Então a gente está falando de um progresso. E a Gênese, ela tenta, enfim, para aqueles que inclusive espíritas são, ela se propõe a explicar esse processo. E ela fala que existem duas maneiras desse progresso acontecer. A primeira é lenta, gradual e insensível. Então ela está dizendo o seguinte: existe uma evolução que ela é semelhante ao tempo, ela nunca para. Ela é minuto após minuto, ela nunca para e ela vai acontecendo, independente da gente perceber ou não, e na maioria das vezes a gente não percebe. É aquela evolução que, se for comparar com a nossa vida, você olha para trás 10 anos e fala: nossa, isso eu não faço mais. Mas eu nem percebi que eu parei de fazer. Então, no planeta Terra, a evolução do nosso globo também é assim. Uma lei que é aprovada, que torna os seres mais iguais, uma lei que é mais solidária, enfim, todas as coisas que vão evoluindo vagarosamente. Mas, continuando aqui, lendo ainda a Gênesis no item Sinais dos Tempos, ele fala que existe, então, um progresso lento, gradual e insensível. Mas ele diz, a outra é caracterizada por mudança brusca, a cada uma das quais corresponde um movimento ascensional mais rápido, que assinala, mediante impressões acentuadas, os períodos progressivos da humanidade. Então a gente está evoluindo aqui, nosso tema é sentir a vida. Estamos primeiro conversando sobre a vida, entendemos que existe uma inteligência que nós consideramos Deus, outras religiões ou filosofias, elas podem talvez considerar outra coisa, e que essa inteligência coordena tudo que existe e existe um tempo para cada coisa ir evoluindo. Diante disso, nós estamos admitindo que existe um progresso e que esse progresso acontece de duas formas. Uma forma lenta, que a gente não percebe, e uma forma com mudanças bruscas. Essas mudanças bruscas, elas vêm para acelerar, para chacoalhar, para dar uma movimentada a mais nesse progresso que ele é lento, que a gente comentou que é o primeiro. E toda mudança brusca, ele traz impacto, e esse impacto gera uma mudança na nossa rotina, na nossa vida. Eu não estou aqui para dizer se o que a gente passa, nem é minha pretensão, se o que a gente passa com o coronavírus é uma mudança de um planejamento divino, se é um descaso da humanidade. Nós não vamos entrar nesse mérito porque ele não nos leva a lugar nenhum. O que nos leva é o que a gente pode aprender com o impacto desse porte no planeta Terra. Eu ouvi muita coisa, e obviamente todo mundo está ouvindo muita coisa, né? Mas o que a gente pode perceber é que de uma maneira ou de outra todo mundo percebeu que nós somos uma só família. Uma mudança brusca desse porte, ele obviamente está trazendo para a gente, forçada ou não, uma reflexão de que somos todos da mesma família, estamos todos no mesmo planeta. Não existe rico, não existe pobre, as pessoas estão morrendo porque não têm acesso à saúde. Não existe homem, não existe mulher, não existe
diferença de pele, não existe diferença de sexo. Isso veio para mostrar como todos nós estamos no barco. Essa é uma reflexão, essa é uma forma de nós enxergarmos isso. Mas voltando, eu tenho alguns comentários aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer um acompanhamento. Marcelo Santini deixou para a gente a contribuição. Quando você fala que tudo é por ciclo, Chico já dizia de uma frase muito simples, que diz tudo passa. Exatamente. Marcelo, obrigado pelo comentário, tudo passa. A Maura Lorenzucci também comentou aqui que os ciclos assustam. Mas, pior ainda, para quem não crê em nada verdadeiramente, a fé, gente, a fé tem a ver com felicidade. Isso é uma questão psicológica, inclusive. Aqueles que creem, se Deus existe ou não, nenhum de nós aqui pode provar. Entretanto, aqueles que creem, creem em Deus, têm fé numa inteligência divina, esses são mais propensos a ter pensamento otimista. Então, na pior das hipóteses, a gente tem uma relação de fé com felicidade e otimismo, sim, né? Maria Ângela, seja bem-vinda. Mas voltando aqui, continuando ainda em A Gênese, ele fala: o progresso da humanidade se cumpre, pois, em virtude de uma lei. Gente, o termo lei aparece em qualquer estudo que você vá fazer sobre evolução. Seja qual for a religião ou a filosofia que você for observar. Desculpa. Sempre há a observância do termo lei. Isso enquanto vida, que é o nosso primeiro trecho, nosso tema é sentir a vida, a gente separou em dois, a gente está estudando sobre vida agora. Todas as filosofias, as religiões, os pensadores que se dedicam a falar da vida descobrem que há uma lei, porque há uma inteligência, que foi o tema inicial da nossa conversa. Então, aqui ele diz o seguinte: o progresso da humanidade se cumpre em virtude de uma lei. Ora, como todas as leis da natureza são obra eterna da sabedoria e da presciência divina, tudo o que é feito dessas leis resulta da vontade de Deus. Não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável. A gente está evoluindo no pensamento e chegamos ao ponto de entender o seguinte: o progresso acontece de duas maneiras, seja ele lento ou brusco, mas tudo obedece a uma lei. E essa lei, ela é obra da vontade de Deus. E considerando Deus como uma inteligência suprema, criador de todas as coisas, essa lei, ela é imutável. Então, nos parece, se a gente se dedicar a entender um pouquinho a vida, que tem alguma coisa coordenando e que essa alguma coisa empurra a humanidade para sempre ir para frente. Esses trechos, eu li 3 parágrafos somente da Gênesis, no item Sinais dos Tempos. Olha como tem conteúdo em excesso para a gente estudar. Aqui eu só li 3 parágrafos de um item, tá? Que é chamado Sinais dos Tempos. Esse texto é grande. Então ele está dizendo o seguinte: tem uma lei, gente. As coisas não estão à deriva. As coisas não estão de qualquer maneira. Nós não estamos aqui falando de que não há sofrimento, de que não vai haver dor e que a gente não tem que sensibilizar. Pelo contrário, são coisas completamente distintas. Mas de que não há uma vida sem controle, de que as coisas que acontecem estão acontecendo sem nenhum motivo. Nós temos aqui a participação da Maura dizendo o seguinte: se a gente estaciona, a espiritualidade nos impulsiona. Isso é exatamente assim. Não só a espiritualidade, mas vamos entender algo como uma lei maior. Não é esse ou aquele espírito, mas é a própria lei criada por Deus de progresso. Tudo evolui para o belo, tudo evolui para o justo, tudo evolui para o melhor, tudo evolui para o amor. Então, todas as vezes que algo tenta bloquear a evolução do planeta, seja a gente na nossa casa, ou seja algo de ordem mundial, isso é inevitavelmente rompido, porque o progresso, porque a lei da evolução assim se movimenta. E se a gente for olhar pela correspondência, o que está no micro é igual ao que está no macro, a gente vai entender o seguinte: o movimento do universo que se expande, ninguém consegue parar. Assim como também ninguém consegue parar a evolução. Ok, Maura? Seguindo, então, aqui, ainda no Evangelho, perdão, estou falando do Evangelho toda hora, é a Gênesis, tá? O item Sinais dos Tempos. No 4º parágrafo aqui que eu vou ler, ele diz o seguinte: a humanidade tem realizado, até o momento, incontestáveis progressos. Então, os espíritos, Kardec e todo mundo que participa da codificação tem a certeza de que a humanidade está desenvolvendo, até agora, incontestáveis progressos.
O homem, com sua inteligência, chegou a resultados que jamais havia alcançado, sob o ponto de vista da ciência, arte e bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reinem a caridade, fraternidade e solidariedade, que lhes asseguram o bem-estar moral. Então, voltando aqui ao comentário da Maura, sempre que a gente estaciona, alguma coisa vem e impulsiona. É exatamente assim que acontece. A questão é que, em A Gênese, eles deixaram claro, olha, do ponto de vista material, o planeta evoluiu sim. Nós temos tecnologia, nós temos ciência, nós temos arte, bem-estar material em amplo desenvolvimento. Estamos manipulando energia, medicamento, ciência avançada, como não se tinha há pouco tempo atrás. Né? Os últimos anos do desenvolvimento da tecnologia foi superior a toda a história da Terra. Entretanto, existe também o progresso, e esse precisa ser desenvolvido para que se iguale ao processo de desenvolvimento material. Porque se não há uma aproximação da parte moral, da parte física, da parte real, da parte da inteligência, o que nós podemos observar é o que a gente tem no nosso planeta. Governantes que se preocupam em dominar os seus povos, onde não há, no mínimo, no trânsito, a vontade da solidariedade um com o outro, então a gente observa isso. O desenvolvimento moral ele está um pouco abaixo, ou muito abaixo, se a gente quisesse falar do desenvolvimento intelectual. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que de tempo em tempo vem uma mudança brusca. Voltando no início do progresso, como a gente falou, existem duas formas de progresso. Então essa forma brusca, ela vai vir para dar uma chacoalhada na maneira como nós enxergamos e percebemos a vida. É aquela famosa frase espírita, se a gente não aprende pelo amor, nós aprendemos pela dor. E é assim, muitas vezes, que acontece para que a gente possa valorizar o próximo. Para que a gente possa valorizar a simples possibilidade de estar com alguém, de confraternizar com alguém, de estudar com alguém, enfim, de encontrar com alguém, para a gente valorizar o ser humano. A Lucelena, palestrante da escola de filosofia chamada Nova Acrópole, ela fala uma frase que me chama muita atenção. Ela diz que o objetivo do ser humano é ser humano. Por isso nós já teríamos aqui um estudo que já daria uma noite inteira. Eu tenho mais 10 minutos aqui. Então, quando a gente fala que existe um progresso, que existe uma lei que coordena tudo, de que a evolução pode ser muitas vezes de forma brusca e de que a parte moral dos homens não está acompanhando a intelectual, alguns acontecimentos virão para chacoalhar a vida. Tá? Alguns acontecimentos virão para poder dar uma movimentação. E o Haroldo Dutra, que eu havia comentado, palestrante espírita, para quem não conhece, ó, Giseldo mandando um beijo, saudade também, Giseldo. Denaí, Denaí, lá de Paulo, pessoal aqui longe, né? Costa, obrigado pelo incentivo. O Haroldo, ele, quando fala assim de mudanças, de evolução, ele fala uma coisa muito interessante, que uma das grandes revoluções de desenvolvimento do planeta Terra acontece nas maternidades. O que ele quer dizer com isso? Que simplesmente estão nascendo espíritos com consciência melhor. Consciência melhor sobre diversos aspectos, consciência melhor sobre alimentação, sobre responsabilidade ecológica, sobre solidariedade com o próximo. Observa que realmente nós temos uma infância, e eu posso dizer pela nossa casa espírita ali, pela minha filha, nós temos uma infância que já tem um pensamento muito mais acoplado a algo social. Quando eu falo algo, eu estou dizendo de que eu não posso gastar água porque outra pessoa tem água. Então, eu ter a consciência do uso correto da água já é uma consciência social, já mostra o desenvolvimento de uma sociedade que está mais solidária. Sem solidariedade, não há, de maneira nenhuma, desenvolvimento de um planeta para a regeneração. Então, o Haroldo Dutra ele diz isso, né, que uma grande revolução se opera nas maternidades. E é exatamente assim, esses espíritos que vêm para deixar como missionários ou simplesmente com uma mente mais social, vem deixar o seu legado, a sua pequena contribuição que já impacta positivamente no mundo onde ele está. Né? E aí, terminando esse primeiro bloco, olha só, eu achei que ia durar meia hora aqui, a gente dividiu vida e depois sentir,
Terminando o primeiro bloco de vida, eu vou trazer ainda mais um parágrafo de A Gênese, que ele fala o seguinte: mas uma mudança tão radical, esse progresso, entrada num estado de planeta de regeneração, como o que está elaborando, não pode realizar sem comoções. Há, inevitavelmente, luta de ideias. Hoje, não são as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. Se nós formos observar o grande impacto que nós temos dessa pandemia, ela está acontecendo dentro de cada um de nós. É aí que a grande comoção que ele fala, porque se atribui muito às eras e evolução e ciclos do planeta Terra a grandes cataclismas, ou a terremoto que vai acabar com tudo, ou a meteoro que vai bater na Terra e vai acabar com tudo. Entretanto, eles dizem o seguinte: já não é mais o tempo disso. A gente pode observar que as grandes mudanças são grandes cataclismas, sim, mas são agitações internas. São de ordem individual, ela é pessoal e está ligado à nossa condição moral, à capacidade que a gente tem de refletir. Então, olha só, eu trouxe alguns trechos desse item que eu vou deixar como sugestão, que é o item Os Sinais, são Sinais dos Tempos, perdão, que está em A Gênese. Eu trouxe esse item para a gente refletir sobre o primeiro tópico, o primeiro trecho que a gente trouxe, que é a vida. Então, se nós consideramos que a vida ela é coordenada por leis, essa lei está atribuída a Deus, a uma inteligência suprema, que tudo tem o seu tempo de acontecer e o que acontece tem razão de existir, porque todas as leis divinas elas têm o objetivo de nos educar, não de conceder. Não é isso. Quando você faz uma prece e pede a Deus qualquer coisa, o interesse da inteligência divina, da lei de progresso, não é te agradar, é te educar. E muitas vezes a educação vem por uma coisa que nós não gostamos, e em função do nosso atraso, como foi comentado, existem mudanças bruscas. Toda essa revolução, então, está acontecendo no planeta, e nós estamos dentro dele, e com ele nós vamos evoluir. Agora a gente entra na segunda reflexão, que é a reflexão do sentir. Se a gente está falando aqui do tema sentir a vida, do primeiro momento nós entendemos de forma muito resumida o que é a vida e seu sistema de progresso e sua harmonia de leis, nada está fora do seu lugar. Nós vamos agora aqui então a falar sobre sentir. Eu vou repetir uma citação que eu fiz da Lúcia Helena, que é professora de Nova Acrópole, é uma escola de filosofia. Ela diz que o objetivo do ser humano é ser humano. É incrível como muitas vezes a gente simplesmente esqueceu disso, isso ficou de lado. Voltado para os nossos interesses, talvez a gente deixou de observar a grandiosidade que é ser simplesmente alguém humano. Nós estamos falando de desenvolvimento de virtudes. Nós estamos falando de você acumular virtudes que são nada mais do que a capacidade de você ser mais solidário. Talvez isso simplifique um processo que faz com que a gente fique batendo cabeça para entender o que quer dizer um processo de evolução. No final das contas, é a capacidade de considerar o outro como parte da nossa vida. E aí a gente falou um pouquinho anteriormente como está tudo conectado. O vírus que está aí, ele está mostrando como nós somos nada mais do que uma mesma família. Comentários aqui, para não deixar de falar, né? Nós temos aí a Marlene, então, dizendo que estamos vivendo uma oportunidade de colocar a vida em ordem. Exatamente, é assim que eu também vejo, né? No caso dos espíritas, a Maura falando, a responsabilidade é em trazer mais harmonia e paz. Exatamente, é aí que a gente vai entrar agora, nesse ponto, falar de desenvolvimento de qualidades, né? Alexandre Bragança dizendo, nesse chacoalhar atual, várias potências intelectuais que estão estudando esse vírus, nesse esforço, irão plantar as sementes para achar a cura de futuras doenças. Um pensamento positivo, um pensamento otimista, deixando legado. Sempre há um legado, inevitavelmente. Estou aqui com 34 minutos de transmissão. Vamos continuar. Sempre que puder, deixem seus comentários. A gente vai, em cima dele, trazendo alguma reflexão. Voltamos, então, para o item sentir, que é a última parte do nosso estudo de hoje, né? Se o objetivo é se tornar alguém solidário, vamos tentar entender o que seria, por analogia, um espírito atrasado? O que é um espírito atrasado? Né? Eu estou falando de evoluir, mas comparado a quê?
né? Eu vou voltar em A Gênese, só que agora no item geração nova. Hoje o nosso estudo está sustentado em A Gênese. Acho que ele oferece também, assim como outros livros, ele oferece material suficiente para que a gente possa pensar. Lá em A Gênese, agora falando do item geração nova, repetindo, ele tem um PDF dele livre na internet, ele diz o seguinte sobre quem são os espíritos atrasados, né? Já que a gente está falando de evolução. A propensão, olha como é que ele classifica. A propensão instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternos de egoísmo, de orgulho, de inveja, de ciúme, enfim, de apego a tudo que é material. Se você se identificou em um desses itens, não se preocupe, porque estamos todos na mesma condição. É aqui que nós estamos tentando evoluir. Então, não desanime, porque, de certa forma, todos nós temos isso em maior ou menor grau. Então, como que a gente classifica, se a gente está falando de um planeta de regeneração, o que é credencial para estar lá? E eles começam aqui, então, a dizer sobre isso. O que é um espírito atrasado, perdão? Né? Ele começa a dizer, é a propensão por paixão degradante, sentimento antifraterno, egoísmo, orgulho, inveja, ciúme, enfim, tudo o que é apego material. Essas são as grandes dificuldades que a gente tenta, encarnação após encarnação, deixar para lá um pouquinho. E quando a gente fala dessas mudanças bruscas, olha só, eu vou fazer um questionamento aqui para vocês, uma reflexão. Lembra de um momento bem desafiador ou ruim, como você quiser chamar, de um problema que você teve na sua vida? Algo que foi bem impactante, de algo que foi bem, enfim, difícil de você passar. Agora pensa o que você aprendeu com isso. Qual foi o ensinamento que você teve com isso? O que isso te possibilitou refletir e o que você, após isso, conseguiu mudar em você? Porque se existe uma mudança brusca no planeta, também existe a mudança brusca na nossa vida, né? Então, lembra agora do problema, lembra do que você aprendeu e agora vamos conseguir refletir se aquilo é realmente um problema ou se não é uma grande oportunidade de melhora. Então, a gente tem essas chacoalhadas para tentar ser menos orgulhoso, menos invejoso, menos ciumento, menos egoísta, para tentar, no sentido geral, ser uma pessoa mais fraterna, né? Voltando aqui para Gênesis novamente. Havendo chegado o tempo, que a migração se verifica dos que habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem. Algumas pessoas dizendo que a transmissão está gravando, está travando, então eu não consigo interferir, pode ser a internet minha ou de vocês, outros dizem que não, né? Infelizmente eu não consigo dar uma solução para isso, né? Minha mãe comentando aqui, ó, vamos evoluir pelo amor ou pela dor, mas evoluiremos sempre, né? E aumentando é o conhecer a si mesmo. Essas grandes mudanças bruscas, elas vêm, no final das contas, quase que agradecer por ter passado por algo negativo que a gente considerou, né? Mas aqui eu estou trazendo mais um trecho de A Gênese, no item Geração Nova, que ele fala o seguinte: há um momento onde os espíritos não conseguirão mais continuar com a Terra na sua evolução. E ele fala que são espíritos que não foram tocados pelo sentimento do bem. Então, veja bem, é aí que a gente começou a dizer que existe a vida, a lei, o progresso, de que há uma inteligência suprema e de a Terra, nessa mudança de ciclo, que foi o foco do nosso primeiro momento, vai selecionar as pessoas pela capacidade que elas têm de serem tocadas pelo sentimento do bem. Perdão. Então a gente começou a entrar aqui no sentir para entender que essa é a classificação para nós continuarmos, ou o filtro, como queira chamar, nós continuarmos na evolução do planeta Terra. Então, aqueles que não conseguem mais serem tocados pelo sentimento do bem, e a gente conhece gente assim, talvez estejamos falando de nós mesmos, né? Por que não? Quem está livre disso? Quem não é mais sensibilizado, quem não tem no espírito a capacidade de sensibilizar com o bem, esse vai ser retirado do grupo que está evoluindo com o planeta Terra. Na analogia mais simples, é igual uma escola, né? No final do ano, aquele que não cumpriu, ele volta
para cumprir de novo aquilo dali. Porque a ideia é que ele consiga evoluir, que ele consiga se desenvolver. Então eles falam aqui, ó, serão excluídos porque, senão, lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam obstáculo ao progresso, ou seja, aquele ser, além de não se sensibilizar, já está atrapalhando o próximo, né? E ele fala, irão espiar o amadurecimento de seus corações em mundos inferiores, onde lá eles poderão ajudar a evolução dos que ainda estão atrasados intelectualmente. Quando a gente fala dessa inteligência divina, a gente está falando, inclusive, de que tudo é um processo de aprendizado. Não há punição quando se fala da grandiosidade e da perfeição de Deus. Punição tem pra gente. A gente tem raiva. São emoções humanas, né? A raiva é uma emoção humana. Deus não tem raiva da gente. Ele não pune ninguém. Se você não está acompanhando o desenvolvimento do planeta, você não vai para um outro planeta porque ele está com raiva de você. Você vai porque lá você vai conseguir esses momentos bruscos e que eles então poderão fazer você se sensibilizar. Percebe? As coisas são para punir. As coisas são a evoluir. Seja com um movimento brusco ou não. Quando você não se sensibiliza pelo bem, é um movimento brusco que vem na sua vida. Muitas vezes a gente observa alguém passando por uma prova absurdamente difícil nessa vida, e quando a gente olha para aquela pessoa, se nós olharmos com esse olhar de hoje, a gente vai entender. Aquele é o movimento brusco para que ele possa se sensibilizar. A gente tem aqui comentários da Maura, né? A chacoalhada mostra que precisa estar junto a Jesus para passar por essas provas, trata da nossa fé. Giselda falando, refletiu que há pouco tempo, né, aconteceu algo na vida que ela aprendeu muito e que as coisas ruins, na verdade, foram grandes aprendizados. Também deixando claro aqui que no Evangelho a gente vê grandes transformações, períodos de isolamento, reflexão íntima e meditação antes no deserto. É isso mesmo, Tiago. É isso mesmo. Reflexão íntima, isolamento e meditação. Olha que legal que o Tiago Valadares pôde trazer. Olha a importância, eu não tinha visto por esse ponto ainda. Obrigado, Tiago. A importância no Evangelho a gente vai ver que parte dos momentos de reflexão íntima são de isolamento e meditação. A tristeza, ela pode, portanto, ela te possibilita, às vezes, parar para olhar para você mesmo, né? Francisco aqui dizendo, Francisco Leite, amar ainda é o grande desafio. Tiago pode ser o próximo, a Lili, Pet Lili, ou Lilian está sugerindo, é isso mesmo que nós vamos fazer, obrigado pela sugestão. Mas voltando aqui, então, a esses grandes momentos, né? O que se a gente falou atrasado, que ele vai ficar incapacitado de evoluir. Vamos falar então do que seria uma pessoa melhor? Eu achei que ia terminar 8h30. O que é então ser uma pessoa melhor? Eu vou misturar 3 coisas aqui, amor, justiça e caridade. Eu vou trazer 3 citações para que a gente possa misturar isso tudo e a gente encerre o nosso momento de hoje. Quem quiser pode fazendo pergunta e comentário, tá? Primeiro, vamos falar de justiça. Sócrates, que é citado, né, nos diálogos por Platão, mas Sócrates, ele relaciona felicidade e justiça quando ele diz o seguinte: felicidade está diretamente ligada a ser justo. Não há felicidade em quem quem prejudica conscientemente o próximo. Então, vamos falar aqui de justiça ligado à felicidade. Segundo Sócrates, não existe felicidade para quem não é justo, porque a consciência daquele que está prejudicando o próximo nunca estará em paz. Então a gente vai lá num pensador, nós vamos num filósofo, citado inclusive nas obras básicas, onde Sócrates fala, felicidade tem íntima ligação com justiça. Uma pessoa justa é uma pessoa mais feliz, porque a sua consciência está em paz e o seu meio, ele é harmônico, porque as suas decisões não são de impedir, prejudicar, enfim, de alguma forma impactar negativamente o outro. Eu vou trazer uma outra citação muito interessante de um médico austríaco que desencarnou lá em 1982, Hans Selye. Ele diz o seguinte: amar ao próximo é um dos mais sábios conselhos médicos de todos os tempos. Ele foi um dos primeiros a estudar o estresse. Nasceu lá em 1907, morreu em 1982, é um médico austríaco, que ele fala que amar ao próximo é um dos mais sábios conselhos da medicina. Porque já não há mais dúvida, a gente já está mais na época de entender que não há conexão entre espírito, mente e corpo físico. A saúde é o conjunto dessas 3 coisas. Não há quem vai estar saudável com uma mente doente. O corpo adoece junto.
Não há quem vai estar saudável com pensamentos negativos, porque a energia daquilo desequilibra a sua mente, o ser muitas vezes até enlouquece. Muitos espíritos estão verdadeiramente loucos. Não se trata simplesmente de obsessão, né? É uma loucura porque a mente simplesmente adoeceu de tanto que o mal ele causou ao próximo. Então, para Platão e Sócrates, a felicidade está ligada à justiça, e para Hans Selye, que é um médico austríaco falecido em 82, a maior a maior, o maior conselho sábio da medicina é dizer que amar o próximo nos deixa mais saudáveis. E aí, quando a gente vai na pergunta 886 do livro dos Espíritos, uma pergunta muito famosa, Kardec pergunta o seguinte: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? E ele complementa, é importante, como a entendia Jesus. Esse complemento é importante. Ele pergunta qual é o sentido da caridade, como entendia Jesus. E aí os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. E há então um complemento em cima da resposta dos Espíritos, que fala: o amor e a caridade são complementos da lei de justiça. Olha, voltando à justiça, que foi citada por Sócrates lá atrás. E o amor como saúde do ser espírito, mente e corpo. Então, ele complementa assim: o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível, é desejarmos o que nos fosse feito. E ele continua: tal o sentido dessas palavras para Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange a todas as relações que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque da indulgência precisávamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Então, quando a gente vai misturar amor, justiça e caridade, tem aí um ponto de reflexão de como nós nos tornaremos seres melhores. Entendendo que a gente não está falando aqui de salto. A natureza não dá saltos. Nós não estamos falando aqui de evoluir numa vida. Não se preocupe em comparar a sua evolução com o próximo, porque é um erro frequente. Né? Você andou 1 metro, tá ótimo, você andou 1 metro, é isso que você tem que entender, você andou 1 metro. Desse 1 metro que você andou, a partir dali você consegue ver o mundo de um jeito que você não via antes. E agora você consegue andar mais 1 metro e de repente no futuro 10. Então tentar ser uma pessoa mais justa com o próximo está ligado à sua felicidade. Tentar ser mais benevolente com os outros está ligado à sua saúde física. Tentar ser mais caridoso tem íntima ligação com o amor e com a justiça que a gente conversou anteriormente. Na mistura de todas essas outras coisas, nós teremos um impulsionamento mais saudável e menos dependente do movimento brusco que a gente conversou para a nossa evolução. Então, gente, o sentir a vida que a gente está tentando trazer aqui hoje, aproveitando o momento que a gente está passando, o sentir a vida tem direta ligação com você ser um espírito mais sensível, um espírito mais solidário, mais fraterno, e isso tem a ver com a justiça e a caridade. A caridade, no sentido mais amplo, é de perdoar quem te ofende, é ser indulgente com a imperfeição alheia. O que é ser indulgente? É você aliviar as pessoas que erram, porque você, igual a elas, também erra. Nisso já há um movimento que te leva para um outro patamar, um outro grau de mente, um outro grau de pensamento, e isso vai te tornar naturalmente uma pessoa com hábitos diferentes. E é isso que os espíritos estão falando que é a condição para continuar evoluindo no planeta Terra. Não é a religião que você frequenta, não é a verdade que você tem, não é a sua condição social, enfim, nada disso te torna apto a continuar. O que te torna apto a continuar é se tornar uma pessoa mais sensível, ou, em outras palavras, a prática do amor, da justiça e da caridade. E, por último, a gente já encerrando, nós vamos deixar aqui a inteligência, que é um atributo do espírito. A gente não tem aqui que reduzir a inteligência, não, a gente tem que aumentar o lado moral. A inteligência quer dizer saber escolher dentre. No final das contas, estamos falando, então, de fazer escolhas melhores. Estamos falando, então, de nós, enquanto espíritos, sabermos escolher, no sentido evolutivo, as nossas ações para serem de mais amor, de mais justiça e de mais caridade, sem dar grandes saltos. A nossa reflexão de hoje
ela vai ficar com a fala do Tiago Valadares de que, em muitos momentos no Evangelho, para nós que, enfim, admiramos e seguimos como o nosso guia, né, nosso modelo e guia, nós estamos dizendo que esse momento de isolamento talvez ele faça a gente parar de uma vida de muito e a gente se obrigue a refletir. Que a gente faça isso com meditação, que a gente faça isso com serenidade, e se não conseguir também não se busque a ajuda de um amigo que vai te acalmar. Estressado, um dia você vai estar com um tédio maior, outros dias não, mas agora sobrou a gente com a gente mesmo. E aí Thiago lembrou muito bem. Nós extrapolamos o nosso tempo em 20 minutos, a gente achou que faria isso em 30. Eu queria saber se alguém gostaria de fazer ainda algum comentário, alguma coisa que a gente possa deixar aqui de complemento, senão nós vamos agradecendo a todos vocês por estarem juntos. Isso aqui só tem sentido com a sua participação. Como eu disse, a gente está fazendo isso de maneira experimental na Casa Espírita, nunca fizemos isso, e esse momento veio para que a gente acelerasse e aprendesse a fazer isso, né? Aqui a Marlene dizendo, é o universo estabelecendo a igualdade social, todas as reflexões agora são válidas, desde que a gente considere sempre o amor, a justiça e a caridade. Se ninguém mais tiver algum comentário, né, caminhando para o nosso encerramento. Obrigado a todos vocês que estiveram junto, como eu disse, só faz sentido com a presença de vocês, e na medida do possível tentem manter a nossa saúde mental o melhor que nós pudermos, às vezes ter um momento de lazer mesmo dentro de casa, acessar conteúdo que levem o nosso padrão mental, que a gente possa continuar, porque certamente esse momento vai passar, e nós, enquanto planeta Terra. Um abraço a todos vocês, obrigado. A gente vai continuar divulgando as nossas palestras. O que nós dizer muito obrigado e tenham todos uma boa noite.